Graça e paz, irmãos. Amém. Feliz Páscoa. Hoje vamos falar da Páscoa, né? Não poderia ser diferente um domingo de Páscoa não falarmos de Páscoa. Vamos ler dois textos paralelos, um do Velho Testamento, quando foi instituída a primeira Páscoa, e vamos ler um texto que vai falar da primeira ceia de Jesus, a última Páscoa de Jesus, enquanto ele vai instituir a Santa Ceia ou Eucaristia, né? A primeira leitura que nós vamos fazer, Êxodo 12, de 5 a 7, por favor, leia. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. A Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, tem comemoração para o livramento de morte. Existe uma festa que nós comemoramos o livramento de morte. Temos duas. Uma é a Páscoa e outra é a Eucaristia ou Santa Ceia. São toda comemoração do livramento de morte. E a gente vai ver isso no decorrer. A primeira Páscoa foi decorrente da 10ª praga do Egito, em que Israel, logo após ela, saiu. Então ele tinha que celebrar a Páscoa, já vestido, porque de manhã tinha que sair rápido. E essa Páscoa era um cordeiro, né? Ele tinha que matar esse cordeiro conforme o número de família que comeria esse cordeiro. E tinha que queimar essa carne todinha, pela manhã não poderia sobrar. E ela era comida com ervas amargas, para que eles lembrassem o período de sofrimento deles no Egito. E com pães sem fermento, né? Porque não dava tempo de fermentar, e por tradição, toda Páscoa o pão é sem fermento, ou pão ácido. Mas nessa Páscoa, o anjo da morte ia passar de madrugada, né? Meia-noite. É meia-noite, se tiver lembrado, é meia-noite. E as casas dos judeus, eles tinham que passar esse cordeiro que eles mataram na Páscoa, para celebrar a Páscoa. Eles passavam o sangue nos umbrais das casas, né? Como chama, a gente fala, nos portais, né, da casa, para que o anjo da morte, quando passasse, essa casa que tivesse esse sinal de sangue, ele não entraria na casa. E só fizeram isso os judeus. E o anjo da morte passou pelo Egito todo, e morreu todos os primogênitos, né? Foi uma tristeza terrível. O primogênito é o primeiro filho, o homem, né? Todo mundo sabe disso. Mas os judeus não morreram. Então esse símbolo desse sangue nos umbrais era o sinal que não haveria o que? Morte. Então o judeu, ficou tradição que o judeu celebra a Páscoa todo ano, né? No mês 14 ou 15 de Nissan, primeiro mês religioso dele. Eles comemoram a Páscoa comemorando o quê? Esse livramento de morte dos primogênitos, filhos mais velhos, e a saída do Egito. É uma festa em forma de memorial. É uma festa que tem um período das crianças escutarem as histórias judias. A história da Páscoa é uma coisa para orientar, para lembrar de que uma época da vida deles, eles foram escravos no Egito. Jesus, na Semana Santa, né, que a gente conhece, a Semana Santa, ela se dá no começo com Domingo de Ramos, né?
quinta-feira a última ceia de Jesus, sexta-feira sua morte e sepultamento, e domingo, que comemora a Páscoa, que ele ressuscita, a gente se comemora a Páscoa. É uma tradição estabelecida pela Igreja Cristã Católica, e que a gente segue, é uma maneira da gente lembrar a Páscoa, e a gente sempre lembra da primeira ceia também. Então Jesus fez sua última Páscoa com os discípulos, numa quinta-feira, um dia antes da Páscoa dos judeus. E nessa ceia vai se dar a tradição do lava-pés, que lava os pés dos discípulos, demonstrando um servir ao outro, humildade, né? Uma história muito bonita. E nessa ceia, nessa Páscoa, ele vai instituir a ceia, ou a Eucaristia. Essa Santa Ceia, ela é baseada assim, lê para nós, por favor, Mateus 26, 19, 20, 26 a 28. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e os deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Esse é um texto que a gente vai lá sempre ler no dia de ceia. Cada igreja tem um período de... Né, tem igreja que comemora a Eucaristia ou ceia toda reunião, outras uma vez por mês, tem uma que é uma vez por ano. Esse tempo aí varia de igreja para igreja. Mas na verdade, que na última ceia de Jesus disse assim: eu muito anseio, né? Eu desejo mais essa última ceia com você. Era um desejo ardente do coração de Jesus, era uma despedida, até ele ressuscitar. E nessa ceia ele pega o vinho, que faz parte da ceia, e o pão, que é o pão asno, o pão sem fermento, né? Ele tem outro nome lá para os judeus. E ele pega esse pão e diz assim: toda vez que vocês reunidos em memória de mim, vocês comem esse pão da Páscoa, né? Sem fermento, que simboliza o meu, o que a gente sempre fala? Corpo. Meu corpo. E bebam esse vinho que simboliza o meu sangue, né? A gente é tido como ordenanças. Jesus deixou 2 ordenanças: a ceia e o batismo. Então, batizar e tomar parte da ceia são 2 ordens. Acho que foi o único novo que ele fez, né? Que o judeu não batiza. João Batista ele começou com esse ritual de batismo nas águas, né? E se é cristão tem que batizar e tomar a ceia e a Eucaristia. Não se esqueçam disso. Então ele instituiu isso. Então, mas na verdade, quando ele diz que vocês estão comendo esse pão como meu corpo e bebendo esse vinho como meu sangue, ele fala: fazer isso em memória de mim. É um memorial, como é a Páscoa. Isso é uma maneira de nós lembrarmos que ele, sendo Deus, se fez homem num corpo humano, e que ele morreu numa cruz, derramou sangue por nós. É uma saída, e ele vai dizer isso aqui, muito bom isso aqui: eu sou o sangue do Novo Testamento. O Velho Testamento já passou, a lei passou, agora é a graça. É difícil as pessoas entenderem a graça. As pessoas dizem assim: mas o Deus é o mesmo. Eu falei assim: mas nós estamos na dispensação da graça e não da lei. O Deus é o mesmo, mas o tempo é outro, né? É difícil entender isso. Então nós estamos hoje na dispensação da graça. Então esse sangue e esse corpo dele, quer dizer, é uma comemoração que nós, antes de sermos cristãos, nós éramos o quê? Uma pessoa diferente. Nós passamos da escravidão do pecado, do egoísmo, e passamos a ser servos, dependentes de Deus e de Jesus Cristo. Então é uma comemoração parecida. Uma é livramento da escravidão do Egito e da morte dos primogênitos. Outra é um livramento da escravidão do pecado e livre da morte eterna. Nós vamos ver isso no decorrer da pregação. Então, nós
Eu já preparei aqui para leitura. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver o seguinte: que Jesus é chamado do Cordeiro Pascual. Ele simboliza aquele Cordeiro que foi morto na primeira Páscoa, em todas as Páscoas, que foi passado o seu sangue, né, nos portais para que livrasse da morte. Jesus é figuradamente esse Cordeiro. Então diz assim em João 1,29: e no dia seguinte João viu Jesus que vinha com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios 5, 7b diz o seguinte, lê para mim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 7, 5, 7b. Então Jesus é a nossa Páscoa, né? Então quando nós cristãos comemoramos a Páscoa, nós comemoramos Jesus, o sacrifício de Jesus. Esse sangue do Cordeiro da primeira Páscoa que livrou os primogênitos da morte é o sangue. Nós cremos que esse sangue desse Cordeiro é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem um texto, ele é um pouco longo, mas não tem jeito de não lê-lo. Eu pus na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, é uma tradução bem mais moderna, mas que facilita. Diz assim, Fernanda, pode ler, lê bem devagar, que ele é complicado. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém. Para por aí, depois você lê o resto. Então aqui diz o seguinte: quando nós revestimos do novo corpo que é imortal, um dia nós vamos ressuscitar com Cristo, Jesus vai vir, né, nós vamos estar com Ele. Então a morte não terá mais domínio sobre nós. Então esse sangue de Jesus derramado na cruz foi para o quê? Vencer a morte, como aquele da primeira Páscoa também foi para livrar da morte. Então nós somos livres da morte eterna. Essa morte terrena que nós temos aqui, dessa a gente não foge, né? Alguns vão ressuscitar com Cristo quando Ele voltar, né? Mas no decorrer do tempo, ela mais cedo ou mais tarde ela nos chegará. Então diz assim: a morte está destruída, a vitória é completa. Jesus veio justamente para derrotar a morte, e a vitória vai ser completa. Não haverá mais morte, não haverá mais choro nem pranto. A morte não terá mais efeito. Aí diz, lê o 55, versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então quer dizer, aí ele vai fazer uma pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Cadê? Porque a vida da gente, o obstáculo que nós temos é a morte. Então, onde está o antigo pessoal disse, da morte ninguém foge, né? A gente dá um jeitinho para tudo, menos para a morte. Né? Por que a gente não está nesse período de pandemia, de quarentena? Correndo da morte. O pânico é a morte. O medo é a morte. Então vai chegar um tempo que ele vai fazer assim: onde está a morte, o seu poder? Nós não vamos mais. Onde está a morte, o seu poder de ferir? Nós não vamos ser feridos por ela, nós estaremos com Cristo, né? E estaremos livres dela eternamente. Essa é a esperança que nós temos. Que se nós ficarmos só confiados aqui na terra, é um período muito curto. E o que dá a morte, o poder de ferir é o que? É o pecado. O que dá força para a morte é o pecado, né? É o pecado. Então Jesus veio para nos livrar do pecado,
Não é uma palavra assim, parece difícil de entender, né? Uma hora a gente trabalha sobre ela. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por quê? Porque nos dá vitória. Por meio de quem? Por meio de quem? De Jesus. Então nós vamos vencer a morte por meio de Jesus. Jesus é o mesmo Cordeiro. Em 1 João 1,7b diz assim, lê. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então o sangue de Jesus Cristo, olha que versículo maravilhoso. Responde tudo. 1 João 1,7b. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui fala, e o que dá a morte é o poder de ferir o pecado, né? O que dá a morte é o poder de ferir o pecado. O pecado, ele causa morte, mas o sangue de Jesus nos livra do pecado que causa a morte. Nós somos livres da morte. Tá fácil de compreender, pegar? Às vezes fica um pouco confuso, mas é isso aí. O sangue de Cristo nos purifica do pecado. O pecado causa morte. Ele não purificando o pecado, automaticamente nós estamos livres da morte, e da morte eterna. A Páscoa, ela é comemorada no domingo, e as razões que ela é comemorada no domingo é que no domingo se dá a ressurreição de Jesus e a vitória final de Jesus sobre a morte. Fiz até um texto longo, cortei muita coisa por causa do tempo, porque isso ainda teria outra pregação. A vitória final de Jesus sobre a morte é a sua, o quê? Ressurreição. Vamos falar junto? Ressurreição. É a final. Porque ele é o primogênito entre os mortos. Porque ele é o primogênito. Ele é o primeiro homem a morrer, ressuscitar e não mais morrer. Ele ressuscitou muitas pessoas, mas elas morreram depois. Ele não morreu. Ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Ele subiu ao céu. E um dia nós ressuscitaremos com Cristo. Então esse diz em 1 Coríntios 15, 14, diz assim, lê. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se ele não ressuscitou, é vão que nós estamos pregando. Porque Paulo fala assim, como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então nós morreremos um dia, esse corpo está aqui. Um dia nós voltaremos a se ver e não morreremos mais, como assim foi com ele. Então ele foi o primeiro. E nós seremos. Então se ele não ressuscitou, então eu também não vou ressuscitar. É vão que eu estou pregando, que eu estou falando. Então a ressurreição é a chave central, o ápice, né, da pregação cristã. Então ela se dá no domingo, né, com essa... Porque também poderia ser no dia da Páscoa, também com a ceia, mas a igreja escolheu assim, a gente comemora assim, não vamos questionar. Mas tem uma coisa que diz assim, em Apocalipse 9, 19, 9, diz que nós vamos celebrar a Páscoa com Jesus, no final. Quer celebrar a Páscoa com Jesus? Isso quando nós ressuscitarmos e estivermos no céu. Então lê para nós, Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Eu estou preparando uma mensagem até sobre a verdade. Então ele diz assim, essas são as verdadeiras palavras de Deus, a palavra de Deus. Então diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia, nós celebramos uma ceia, a Páscoa é uma ceia. A Santa Ceia, a Eucaristia é uma ceia. É uma comemoração em que você come e reúne com as pessoas, ou da família, da sua comunidade religiosa. Então é uma ceia. Então nós celebramos, né, chamando a ceia da festa do bodas do Cordeiro. Essa tradição antiga, assim, a festa de casamento
do Cordeiro, e que nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo, se confirmará o casamento. Nós estaremos participando dessa festa, dessas bodas com Cristo. Essa é a nossa esperança. Né? E quando nós estivermos aqui, estamos comemorando a ceia e a Eucaristia, estamos comemorando a Páscoa, mas um dia nós comemoraremos isso com Deus, com o próprio Jesus. Está em Apocalipse 19:9, né? Vou ler a conclusão. A conclusão ficou longa, não teve jeito. A Bíblia tem data específica para comemorar o livramento da morte física pelo anjo da morte na primeira Páscoa, e pela morte eterna na ceia ou Eucaristia, onde se lembra a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Ficou claro? Na Páscoa comemora o livramento da morte do anjo da morte, e Jesus, a ressurreição da morte eterna. Eu sinto realmente livre da morte eterna, ao ponto de poder celebrar a Santa Ceia e a Eucaristia com o coração sincero? Sinto livre dessa morte, eu tenho medo dela. Eu creio que eu vou ressuscitar um dia eu vou estar com Cristo e farei essa ceia com Ele. Responde para você. Amém? Vamos fazer a oração? Está aí a oração. Vamos fazer já de uma vez, né? Vamos lá. Pai de amor, em nome do Teu Filho Jesus, quero Te agradecer por ter enviado Jesus para morrer em meu lugar e me livrar da morte eterna. Faça com que eu tenha um coração sincero e verdadeiro para poder participar da ceia ou Eucaristia, onde é lembrado o seu corpo e seu sangue derramado, porque Jesus é a nossa Páscoa. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tanto nos conforta, que nos dá esperança nesses momentos tão difíceis, Senhor, que nós estamos passando. Obrigado, Senhor, por Senhor Jesus Cristo ser a nossa Páscoa, o livramento da morte, da escravidão do pecado, da morte eterna. Que nesse domingo de Páscoa, Senhor, o Senhor venha de encontro a cada família, Senhor, daqueles que estão sofrendo, Senhor, nos hospitais, em casa, com os problemas físicos, com os problemas psicológicos, com os problemas familiares, ou Senhor, problemas financeiros, tanto problema, Senhor, às vezes falta de fé e esperança. Que o Senhor venha, Senhor, celebrar essa Páscoa no coração de cada um. Que haja esperança, que haja alegria, que haja um novo alvorecer, Senhor. Que essa época de noite passe e venha o dia claro, com o sol brilhando e alegre. Conforte cada um e dê esperança a cada um, Pai. Em nome do Teu Filho eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Falarei a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e feliz Páscoa. Amém. Jesus nos abençoe.